Bom dia para você que está chegando conosco aí na nossa live, para a nossa escola bíblica desse domingo. Espero que você esteja bem, que tudo esteja em paz, que o cuidado do Senhor esteja aí sobre a sua vida. A gente vai se reunir agora para nós podermos estar juntos, fazendo um estudo da palavra do Senhor, como temos feito dominicalmente, nesses tempos em que a gente tem tem que ter esse cuidado, de estar nas nossas casas, nos nossos lares, mas nem por isso deixamos de ser igreja, pelo contrário, ainda mais agora, Deus tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos vivendo como igreja do Senhor Jesus, de nós estarmos exercitando, o Evangelho, colocando em prática na nossa casa, no trabalho, no lar, cuidando uns dos outros, e sempre colocando o nosso lar como sendo uma igreja. Aquele lema que nós temos sempre lembrado, aqui na nossa igreja, eu creio que isso vale para todas, porque a igreja não é o templo, na verdade é um local onde nós nos reunimos para termos comunhão, para estarmos juntos, adorando ao Senhor, mas ali nós apenas nos reunimos, e nós agora temos essa oportunidade de estarmos em casa e tornar o nosso lar, a nossa casa, cada vez mais uma igreja, para proclamar a palavra, a verdade. E nessa manhã a gente vai se reunir então para estudar a palavra do Senhor, e eu quero convidar vocês que já estão chegando na nossa live para poder ir despertando, aí os familiares, reunindo a família. Se você estiver num ambiente de trabalho, eu espero que você esteja bem também, debaixo do cuidado de Deus, podendo participar e estudar a palavra junto conosco. Esse é um momento muito especial em que a gente vai tirar para trazer algumas reflexões. E na medida que você for se conectando conosco, vai nos dando aí um ok, vai interagindo para nós estarmos juntos aí estudando a palavra, Quero aqui já mencionar, já tem várias pessoas chegando aqui na nossa live. O Apolo, bom dia Apolo, Deus te abençoe. Logo mais estamos juntos lá, se Deus quiser, Também que o irmão Jaime, Deus abençoe o irmão Jaime aí, tá? Que bom ver aqui você participando da nossa live. Deus te abençoe também, Irmã Nádia também já chegando. Isso aí, meus irmãos, como sempre nos domingos, como a gente pega nesse horário pela manhã, e eu sempre peço apoio, vai mandando aí mensagem, para as pessoas que estão aí ainda meio que cochilando, e vai despertando eles, vai ligando, se possível for, para poder todo mundo estar participando aí na nossa live, Que bom que hoje o pessoal está chegando cedo, Ah, legal, Brunelli também aí com a família, irmã Elda também, Deus abençoe vocês, que bom. Vai aí despertando, com essa falta de rotina, tem muita gente que está perdendo os horários também, Mas que bom que hoje todo mundo já está cedo aí despertando, Já tem várias pessoas que estão na nossa live, Deus abençoe. Nós vamos estudar então juntos hoje a palavra do Senhor. Bom dia, irmã Vanilda também, Deus te abençoe. Enquanto você vai chegando aí, vai mandando também o despertamento aí para aquelas pessoas que estão ainda, que não se conectaram ainda, principalmente lá na nossa igreja, mas aí na sua família também reúna, É um esforço que a gente faz, eu sei, Ah, passou um dia de descanso, mas nós estamos em casa direto, Eu acho que vale a pena nós tirarmos aí um momentozinho para poder crescer um pouco mais, estudar um pouco mais a Bíblia juntos, interagir, tá? Se você assim desejar, durante a nossa live você pode ir interagindo conosco. Para os irmãos que são membros da Igreja Batista Rio da Vida, é só mencionar que hoje a gente está fechando um ciclo de estudos, Hoje é a nossa 13ª lição. A lição de hoje tem por título o Preço do Ministério, Essa lição aqui, número 13, para a Revista da Juventude. E lembrando que é a mesma lição para os adultos, Com essa revista aqui, tá? Então a gente tem estudado, e hoje a gente vai concluir aí e fazer um apanhado geral, na verdade, a respeito de ministério, Esse é o tema que nós temos estudado, e nós temos aprendido o quanto é bom a gente poder fazer uma coisa boa para Deus. E quando a gente fala fazer uma coisa boa para Deus, tá? Não é uma coisa isolada, direcionada para Deus, porque a gente vai perceber durante o estudo que, na verdade, Deus, vamos dizer assim, no infinito poder dele, ele não precisaria da gente, mas ele se alegra em contar conosco. Então é um privilégio para nós
né? Porque quando nós servimos a Deus, na verdade, a gente está fazendo uma coisa boa para Ele e servindo as pessoas que estão em volta de nós, né? Todo ministério, de alguma maneira, ele vai alcançar o próximo, ele vai alcançar o ser humano que está próximo da gente. Ele vai abençoar a nossa família, nossos irmãos em Cristo, ele vai abençoar aquela pessoa que trabalha conosco, nossos vizinhos, né? Então, nosso ministério ele tem essa possibilidade, né? Saudar também minha filha Letícia, né? Meus filhos lá, Letícia Kaminsky, né? Eliezer Vargas também, Deus abençoe. Que bom, né, te ver aqui na nossa live, né? Seja bem-vindo, tá? Que bom que nós estamos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar, né, para você começar o nosso estudo dessa manhã junto comigo, a fazermos uma oração. Vamos pedir a Deus, né, que nos abençoe, que possa de alguma maneira nos dar a luz, o entendimento, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de estudo da palavra. Então vamos pedir isso a Deus, né, porque a gente sabe que por mais que a gente, né, tenha aí o entendimento, os nossos dons e talentos, uma das coisas que a gente aprende sempre, principalmente quanto a ministério, é que a gente tem que sempre depender do Senhor. E começar tudo que nós vamos fazer com uma oração é uma forma de nós buscarmos ainda mais, né, essa dependência de Deus, né? Dizemos para o nosso Senhor que nós não podemos caminhar se Ele não estiver conosco, né? Nossa irmã Adriana também está chegando aí, Deus abençoe, é isso aí. Enquanto a gente vai fazendo essa parte inicial, vai despertando aí as pessoas, né, para eles poderem participar. Irmão Heber também está conosco, e lembrando os irmãos que o irmão Heber está conosco já desde as 9 horas, né, ali na igreja, e hoje à noite ele vai estar conosco também no culto, né, para aqueles irmãos que têm tido dificuldade e querem manter suas contribuições em dia, quiserem passar lá pela igreja para deixar lá com ele é o tesoureiro da igreja, ele sempre vai estar com mais pessoas lá junto com ele para poder atender os irmãos, né, claro, sem gerar aglomeração, mas ele vai estar ali para atender, para receber você e você deixar ali a sua contribuição. Minha esposa também, na verdade minha esposa está comigo aqui já desde cedo me ajudando, mas está dando um alô aí para a igreja, tá? Então vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor já demonstrou o seu cuidado para conosco durante essa noite, nos dando uma noite de paz, nos guardando, nos protegendo, ó Deus, nos sustentando, ainda que passando por dificuldades, por lutas, mas o Senhor tem estado conosco e nós te louvamos por isso. E eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse estudo dessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, para que possamos entender a Tua Palavra, para que possamos compreender, ó Deus, o Teu ensino e tirar lições para as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor por todos aqueles que estão participando conosco desse estudo, dessa live, aonde eles estiverem, meu Deus, que o Teu cuidado e a Tua graça estejam sobre suas vidas. E que esse tempo que nós passamos aqui seja um tempo de grande proveito, de grande aprendizado para todos nós. Nos abençoe, que nós possamos dedicar esse tempo exclusivamente para o estudo da Tua Palavra. Tira toda a distração, meu Deus, para que a gente possa se dedicar ao ensino da Palavra do Senhor, porque à medida que nós a estudamos e vamos tirando as aplicações para colocarmos em prática na nossa vida, ela nos produz certamente restauração, cura, salvação, e nós te louvamos por isso, te agradecemos, porque mesmo não podendo nos reunir no sistema presencial, nós podemos estar juntos através dessa live, e mais do que isso, te agradecemos porque nesse nosso tempo que nós temos hoje, nós podemos ter a palavra do Senhor dentro da nossa casa, através dos mais diversos recursos e mídias, para podermos estudar e colocar em prática em nossas vidas. Te louvamos por isso e pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso estudo, sobre todos que estiverem conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos começar aqui nosso estudo, né? Aproveito para já saudar mais irmãos que já estão conosco nessa live, né? Nossa irmã Maria Rita chegou, a Patrícia também está com a gente, né? João Pedro, David, irmã Maria, Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Vai aí mandando o link, compartilhando, né? Com mais pessoas, para que a gente possa aí alcançar mais pessoas aí para o estudo dessa manhã.
Hoje nós vamos estar, como eu disse, né, concluindo aí uma série de estudos falando sobre ministério. E aí eu vou estudar com você alguns temas a respeito de ministério baseado em cartas de Paulo. Tá? Então você vai abrir aí o primeiro texto que a gente vai mencionar para a gente começar agora, que talvez é aquele que se sobressaia diante de todo o assunto que nós vamos comentar hoje, e é o texto de 1 Coríntios 12, 31. Então mantenha aí sempre a sua Bíblia em mãos, a sua Bíblia aberta, vamos estudar juntos. Se você tem a sua revista, abra aí na lição número 13 e vamos estudar então juntos a palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios 12, 31 é o versículo que nós vamos aqui iniciar o nosso estudo dessa manhã, né? A irmã Suzana também chegando, o meu filhão Camisca aí também comigo. Deus abençoe todos vocês, né? E vamos estar juntos aí estudando a palavra do Senhor. Muito bom ter vocês aqui participando numa manhã de Páscoa, numa manhã em que a gente tem uma lembrança muito boa, em que a gente como igreja, né, celebra também esse dia e a gente poder já amanhecer estudando aqui a palavra do Senhor. Tá? Então, vamos lá, vamos ler o texto então. 1 Coríntios 12, 31, aí é o primeiro versículo que nós vamos estar lendo. Eu vou ler aqui, você acompanhe aí essa leitura na sua Bíblia. Nos diz assim então a palavra do Senhor: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aqui nesse texto, né, a gente tem a transição desse capítulo aqui, 12 para o 13. O 13 ele é mais conhecido porque é aquele célebre texto que fala sobre o amor, que o apóstolo Paulo menciona. Tá? E aí a gente vê aqui bem claramente essa transição nesse texto, quando ele fala de ministério, e aí ele diz, na última frase desse assunto, dizendo que nós temos que buscar com zelo, com dedicação, e talvez esse seja a ênfase da nossa lição, o preço do ministério cristão é o título. Então ele faz essa transição aqui desse assunto, né, do ministério, dizendo que nós temos que buscar com dedicação os melhores dons, e logo em seguida ele já começa a falar sobre o amor. E aí a gente vai entender, né, que o amor, né, que é aquele amor que o Senhor nos ensinou, exemplificou, tá? E que sem esse amor, nenhum talento, nenhum dom, né, que nós exercitarmos, ele terá sentido se não vier carregado de amor. Se cada ministério nosso, nós estamos falando de ministério, lembra disso, de serviço, né, e principalmente serviço ao Senhor. Se isso não vier carregado de amor, amor pelas pessoas, amor ao Senhor, ele não vai ter muito sentido, ele vai ser apenas um talento, ele vai ser apenas uma habilidade. Mas nós estamos falando aqui de algo que conduza pessoas a Jesus, de algo que conduza pessoas, né, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da graça de Deus, né, ao seu caminhar com o Senhor, que leve pessoas ao conhecimento cada vez mais, né, daquele caminhar com Deus. Então, esse é o ofício aí, essa é a tarefa do ministério. Né? Então, quando eu e você nos predispomos a servir ao Senhor com algum dom, com algum talento, isso é, exercitar um ministério, quer seja aqueles que estão relacionados na Bíblia, nas listas, né, que nós temos na Bíblia, quer seja qualquer talento que a gente coloque para o Senhor, nós estamos também nos dedicando a levar vidas, a terem um tempo melhor, a buscarem mais ao Senhor, a estarem tendo paz, a serem servidas e ao mesmo tempo, a partir dali, elas começarem uma vida de serviço. Então, tudo isso é importante nós lembrarmos, né, para que eu e você saibamos como é a mentalidade do ministério. Tá? Então, procurem com dedicação os dons e não se esqueça de que o caminho maior para o exercício desses dons é o amor. É quando eu e você exercitamos tudo com amor. Bom, na nossa introdução aqui do estudo, tem uma frase que eu gostaria de destacar para todos vocês nesse momento. Ela diz assim: para enfrentar as lutas do dia a dia, precisamos verdadeiramente buscar os melhores dons. Zelosamente devemos buscar a melhor forma de viver, por meio dele, trilhar um caminho mais excelente, mais saudável, que nos traga mais paz e serenidade. É verdade, irmãos, buscar com zelo, isso significa, né, nós nos dedicarmos cada vez mais ao ministério, aquilo que nós vamos fazer para o Senhor. Eu, né, no ministério pastoral, né,
já trabalhando há 25 anos, apenas já como pastor, servindo ao Senhor como pastor, completando 25 anos, mas desde cedo, desde a minha adolescência, a gente também já procurando aí servir ao Senhor, né, desde adolescente, e a gente vai aprendendo, né, que a gente tem que se dedicar. O preço que o texto fala aqui do ministério, né, não é o preço que Jesus pagou lá na cruz. Aquele foi o preço que Jesus pagou. Mas o preço que nós estamos falando aqui é o preço da dedicação, tá? De nós gastarmos tempo, renunciarmos. Então o ministério, ele requer de nós uma certa renúncia, né? Também já chegaram mais pessoas aqui na nossa live, né? Irmã Zane, Deus abençoe, né? E com a família. Carlos Alberto Figueira, lá, né? De Belo Horizonte, não é isso? Lá de BH, né? Deus abençoe também aí, né? Poliana chegando, muito bom, meus irmãos. Que bom que vocês estão aí junto conosco, tá? Deus abençoe. Para quem está chegando agora, nós estamos aí, começamos a ler, né, 1 Coríntios 12, tá? Nós estamos falando sobre o preço do ministério e aí vamos ler alguns outros textos. Nessa lição de hoje, a gente vai ver qual o preço desse ministério de acordo com algumas cartas de Paulo. A irmã Marisa também chegando aí, Deus abençoe minha irmã. Nós vamos falar aqui da carta que Paulo escreve aos Romanos, a 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Então são aí alguns textos que a gente vai ver a visão do ministério de acordo com esse texto. E eu quero, nessa parte introdutória ainda, lembrar o seguinte, que Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele, se a gente for contabilizar assim, a lista dos apóstolos, Paulo foi o 14º apóstolo. Nós tivemos os 12, né? Aí depois Judas se suicidou, aí nós tivemos o acréscimo de mais um apóstolo, lá descrito no livro, né, de Atos, né, Matias, e aí então, depois disso nós tivemos também o Senhor Jesus chamando Paulo para o apostolado. Então Paulo também, digamos assim, que foi o último dos apóstolos, né? A gente já falou isso em outras ocasiões, né? Muita gente se intitulando, né, como apóstolo, mas a gente entende, meus irmãos, isso é uma construção que nós fazemos, e principalmente nós, como uma igreja batista, uma igreja histórica, cremos, baseado na palavra, né, que o apostolado, o ministério dos apóstolos, ele se encerrou, no ministério não, mas o apostolado se encerrou ali com aqueles 14, tá? É claro que o ministério deles não se encerrou, por quê? Porque mesmo hoje, né, o ministério deles continua construindo, né, continua sendo usado para nos moldar, né, o ministério deles ainda continua em ação, digamos assim. Mas nós entendemos que o apostolado, o ofício do apostolado, ele se limita a esses 14 que Jesus pessoalmente chamou-os para servir nesse ministério. Tá? O restante, a partir daí, como eu tenho sempre dito, né, alguns reivindicam esse tipo de título, mas aqueles que reivindicam o título nem sempre vivem como verdadeiros apóstolos, né? Muitas vezes a gente quer o título, mas não quer as renúncias que um apóstolo teve que fazer naquela época e pagando até com a sua própria vida para trabalhar, para servir ao Senhor. E hoje as pessoas muitas vezes querem reivindicar isso como título, mas nós não entendemos assim. O apostolado, no nosso entendimento, tá? Ele se limita àqueles 14 que Jesus chamou pessoalmente. Tá? Muito bem, vamos pensar aqui então em algumas cartas que o apóstolo Paulo, como eu disse, escreveu. Ele escreveu pelo menos 13 cartas, tá? E cartas que foram direcionadas a igrejas, que é o que nós vamos ver aqui, algumas dessas cartas, tá? Não são todas, mas algumas, né? E cartas que ele direcionou a pastores, a pessoas também, tá? Amigos. Então a gente, por exemplo, tem carta aqui que nós vamos ver as igrejas Romanos, Coríntios, Gálatas, tá? E esses nomes são por conta de onde esses cristãos moravam. Romanos era na cidade de Roma, Coríntios era na cidade grega de Corinto, Gálatas era numa cidade chamada Galácia, Efésios numa cidade chamada Éfeso, Filipenses e Colossenses, né, na cidade de Filipos e na cidade de Colosso, tá? Mas tem também cartas que Paulo escreveu
a pessoas. Por exemplo, Timóteo, que foi um filho na fé dele no ministério, Tito também, né, Filemon. Então, Paulo ele foi um escritor, nós temos pelo menos 13 cartas aqui que foram escritas por eles, porque há uma dúvida quanto à carta de Hebreus, que provavelmente tenha sido escrito por Paulo também, mas assim não há uma convicção. Então a gente tem com certeza 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tanto para igrejas quanto para pessoas. Vamos ver então o ministério nessas cartas que ele escreveu a igrejas. Antes da gente continuar, me deixe destacar, eu de vez em quando faço um destaque de materiais aqui para você estudar, manuais bíblicos, como esse aqui, o Manual Bíblico de Unger, né, da editora Vida, né, Vida Nova. Tá? Se você puder adquirir, são materiais que é bom a gente ter na biblioteca. Tá? Você não vai ler um livro grosso como esse, né? A não ser que você queira, se você gosta aí, eu já falei de dicionário bíblico, de manuais. Esse aqui é um bom manual, né? Para você ter aí, para você pegar algumas dessas informações que eu estou falando para você aqui. Então a gente vai estudando, vai pesquisando, então esse é um material bom de pesquisa. Quem tiver recurso, né, e quiser adquirir, como eu disse, eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, nem para editora, mas eu gosto de indicar bons materiais para você ter aí na sua casa, para você poder estudar. Então esse aqui, tá? Você uma hora pesquisa na internet, é Manual Bíblico, né, Unger, tá? É aqui porque por causa do nome do autor, tá bom? Então se você puder ter na sua casa aí, como eu disse, de vez em quando eu falo de algum material, aqui você já viu atrás que eu tenho aqui algumas estantes com muito material, né, para mim poder estudar, né? E a gente, durante esse tempo, né, eu vou dizer para você que aqui está menos da metade. Não é para esnobar, tá, irmãos? É porque eu tenho que estudar. Eu disse isso no domingo passado. Eu preciso estudar muito, me preparar, tá? Mas aqui tem bastante material que eu adquiri. Tem outros materiais que não estão aqui porque minhas estantes são pequenas. Então não dá. Mas isso é porque eu sou pastor e eu preciso mesmo ter muito material. Como eu disse, eu não posso vir aqui trazer uma lição, fazer um sermão para os irmãos, né, e receber, né, a vocação de pastor e estar na liderança de uma igreja se eu não me preparar minimamente para isso. Tá? Então por isso que eu tenho esse material, você não precisa ter estudo aqui, mas eu indico na medida do possível alguns materiais para você ter aí básico, para você estudar. Na semana passada, atrasada, se eu não me engano, eu falei sobre o Dicionário Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, aquele Dicionário Bíblico de Almeida, que é pequenininho, né, essezinho aqui, ó, tá aqui na estante, e hoje estou mostrando esse manual, tá? Chegou mais pessoas aí na nossa live, tem bastante gente já, né? E mais uma saudação aqui do Davidson. Deus abençoe, Davidson Tiengo, né? Ali, juntamente com a sua família também. Deus abençoe vocês, né? Aí trabalhando lá na farmácia. Como é que você está? Espero que você esteja bem aí no seu ambiente de trabalho. Irmã Mônica, as crianças, Deus abençoe. Rafael também chegando. Minha cunhada lá do Rio de Janeiro, Jocília também com a família, Romilson. Um abração para vocês aí, Deus abençoe vocês aí nessa live de oração, nessa live de estudo da Bíblia, de oração também, né? Então vamos abrir aí agora, você está com sua Bíblia aí, né? Vamos lá para a carta de Romanos, tá? Nós vamos estudar aqui a carta de Romanos agora. Eu não vou ler, tá? São vários textos para ler, a gente tem um tempo reduzido. Vocês sabem que eu gosto de falar muito, quando penso que não, daqui a pouco está terminando o nosso horário, né? Então eu vou tentar ser o mais disciplinado possível, tá? Mas peço sempre a sua paciência, na medida do possível que você tenha paciência comigo. A gente vai procurar ir até às 10h30 ou um pouquinho mais, mas passar disso aí a gente já vai estar terminando. Então aqui, Romanos capítulo 8, abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, tá? Para a gente poder fazer aqui o estudo. E pensar aqui nesse momento, como que o ministério é destacado quando Paulo escreve aos Romanos. Então eu lembro que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quer dizer, carta que ele escreve aos cristãos, às pessoas que moravam na cidade de Roma, tá? Quando é que Paulo escreveu isso? Vamos pegar aí pela contagem, né, que você tem aí mais ou menos a contagem que nós temos hoje de ano, né? Nós estamos em 2020, começando a partir de Jesus, tá? Quando a gente vai pesquisar detalhadamente, até um pouquinho antes disso, tá? Por conta do calendário que nós seguimos, tá? Então Paulo ele escreve essa carta aos Romanos por volta do ano 57 depois de Cristo. Então é só você tentar se situar logo no início da nossa era cristã, né? Então Paulo escreve essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo. E aí então a gente, e quando eu falo depois de Cristo, não é depois que Cristo morreu, tá? É desde quando começa a contar o calendário,
como eu disse ali, um pouquinho antes. Alguns dizem, né, segundo a história, há cerca de 4 anos antes do nascimento de Cristo. É esse calendário que nós seguimos hoje, que é o calendário cristão, tá? Então, que é o que os cristãos seguem. Então, por volta de 57 depois de Cristo, nós temos aí Paulo escrevendo essa carta. O que nós destacamos aqui no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 17. Não sei como é que está o título aí na sua Bíblia, tá? Na minha aqui já traz logo um título que nos esclarece bem do que Paulo está falando. Ele está dizendo aqui, vida pelo Espírito. Quer dizer, o que é vida pelo Espírito, meus irmãos? Às vezes a gente, né, tem assim, algumas dúvidas quanto a isso. Viver em Espírito é tentar agradar o Espírito. O Espírito de Deus, meus irmãos, não é uma energia, uma força. Ele é uma pessoa, ele é Deus. É Deus estando presente na vida daqueles que aceitam Ele como Salvador. A Bíblia nos fala lá nas cartas de Coríntios que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só que esse templo ele tem que se abrir. Não é todo mundo. É o templo que se abre para que o Espírito Santo possa morar. Então todo aquele templo, isto é, toda casa, todo o corpo, toda a vida que se abre para Deus, ele vai se tornar morada de Deus. E o Espírito Santo é Deus presente em nossa vida. Não é uma força, uma energia, tá? Ou o Espírito Santo está na nossa vida a partir do momento da conversão, ou ele não está em momento nenhum. E por isso o apóstolo Paulo fala aqui, né, em Romanos capítulo 8, sobre uma vida controlada, conduzida, uma vida pelo Espírito. Isto é quando eu e você damos ouvidos ao Espírito Santo, as coisas do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Como é que o Espírito Santo nos fala? É só sussurrando no nosso ouvido? E muita gente que busca só essas intervenções místicas. Mas, meus irmãos, o Senhor nos deixou a revelação da palavra e ela é útil para nós. A Bíblia diz que a espada do Espírito, qual é a espada do Espírito com a qual ele luta? Qual é a espada do Espírito? É a Bíblia, né? Então a Bíblia é a espada do Espírito. A palavra do Senhor diz que homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Então, em toda a Bíblia a gente vê a ação do Espírito Santo. Então, ser guiado pelo Espírito é se deixar conduzir por Deus, é procurar agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. E para o ministério não há diferença nisso. Nós temos que ser conduzidos por Deus. Destacando aqui alguns pontos da revista, tá? Então, o ministério segundo Romanos, eu destaco aqui algumas frases desse ponto. É necessário que o ministro seja orientado pelo Espírito, morto para a carne e vivificado pelo Espírito de Deus. E é verdade, a gente tem que renunciar, né, à carne. Isso é, o que é renunciar à carne? Meus irmãos, nós temos muitas vontades, e muitas dessas vontades são pecado. Quando a gente fala de carne aqui, não significa que tudo que a gente faz aqui nesse mundo é ruim, não. Pelo contrário, tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Mas quando se fala aqui, né, essa questão da gente ser dominado pela carne, muitas vezes, quem sabe na maioria delas, a nossa carne, né, o nosso ser, né, a carnal, ele vai tentar nos forçar a fazer coisas carnais, coisas mundanas, coisas pecaminosas. E por isso nós temos que nesse momento dar um freio. Eu sou pastor, mas eu não sou aqui um ser espiritual, não sou um anjo, né, meus irmãos, que fique flutuando aí. Algumas pessoas falam, o pastor, anjo da igreja, por conta das cartas que foram escritas lá no Apocalipse, mas a verdade é que eu não sou um ser misterioso, não. Eu sou, né, um ser pessoal, humano como você, não sou um ET, tá? E estou sujeito também às pressões da carne, tenho que lutar contra ela. Paulo fala sobre isso. A nossa luta, né, tem que ser, né, nesse âmbito de nós tentarmos aquilo que às vezes a carne quer forçar a gente a fazer que não deve, a gente tem que lutar para fazer. Por quê? Porque ela vai sempre tentar forçar a gente a fazer coisas que nós não devemos. É o que ele nos fala, né? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, às vezes eu sou levado a fazer. Isso é o quê? É nós lutando aí contra a carne, tá? Então o bem que eu deveria fazer eu não faço, por quê? Porque é o que o Espírito está mandando. E muitas vezes a gente se deixa levar pela carne. E o mal que eu não deveria fazer, quer dizer, a obra da carne, e muitas vezes é o que eu faço. Então ele está dizendo aí a fraqueza, a limitação do ser humano, mas nós temos que lutar contra isso. Quando a gente, em algum momento, né, sentir que pecou, que errou, vamos lá para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu e você temos que exercitar
qualquer dom, qualquer talento, tudo que nós fizermos podemos colocar à disposição de Deus, todo o nosso trabalho, não somente aquela lista que está aqui em textos da Bíblia, mas em todos os momentos nós podemos colocar sim nossos dons e talentos a serviço do Senhor e sermos conduzidos pelo Espírito. O que dará ao seu ministério autoridade para ministrar num mundo completamente dominado pelo pecado e pela carne é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É verdade, meus irmãos. Por mais que a gente tenha nossas capacitações, eu, por exemplo, fiz um seminário teológico para mim poder me preparar ou me capacitar ainda mais para exercer o meu dom do ministério pastoral. Quando Deus me chamou, eu entendi esse chamado, fui fazer o seminário, estudei 4 anos no seminário teológico, me preparando, me capacitando para poder servir ainda melhor ao meu Deus. Então isso faz parte da minha dedicação, mas não é isso que me dá autoridade pastoral. E assim também eu e você no ministério, qualquer ministério que nós tivermos, ainda que a gente tenha bons talentos, ainda a gente tenha muita capacidade, uma boa oratória, né, e outras coisas mais, né, porque cada talento que nós tivermos podemos usar ao serviço do Senhor. Lá na igreja eu digo sempre que o meu sermão, ele não começa quando eu prego ali, quando eu assumo o púlpito e abro a Bíblia para pregar. O meu sermão começa quando tem meus irmãos lá na igreja recebendo bem os visitantes, os membros da igreja, dando um abraço, um cumprimento, preparando eles para que quando eles chegarem e sentarem ali no banco para ouvir a mensagem, eles estejam com o coração aberto, se sentirem cuidados, tratados. Então, isso também é um dom espiritual no meu entendimento. Por quê? Porque a partir dali Deus já está falando, já está usando aquelas pessoas. E no seu ambiente de trabalho, da mesma forma, a forma como você trabalha, se dedica, trata as pessoas vão ver, né, que você tem a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, vão perceber o quanto você é dedicado, o quanto você procura servir ao Senhor com aquilo que você faz. E aí então o talento sem Deus, sem o Espírito Santo, ele é só talento. Muita gente toca bem, muita gente prega bem, tem boa oratória, muita gente faz várias coisas bem feitas, mas se nós não tivermos uma vida dedicada a Deus, isso vai ser só talento, vai ser só dom, vai ser só um dom, não vai ter a espiritualidade, não vai ter a ação do Espírito de Deus que faz com que a gente produza os frutos e, como diz Jesus, frutos que permaneçam. Então lembra disso. De acordo com o que Paulo escreve aqui aos Romanos, cada talento nosso, cada ministério que nós desenvolvermos, ele tem que vir segundo a direção do Espírito Santo. Nós temos que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então isso é o que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve a sua carta aqui então aos Romanos. Vamos para uma próxima carta então, que é a primeira carta de Coríntios. Tá? Então folha a sua Bíblia aí um pouquinho, vai mais adiante. Tá? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, a gente já até leu, mas todo o capítulo 12 nós vamos também tirar aqui mais algumas lições para nós a respeito do ministério ou dos ministérios e dos dons. Né? Aqui nós temos listas de dons, né? Assim como na Bíblia tem algumas listas de dons dados por Deus, mas eu sempre tenho dito para todas as pessoas em relação a isso, que não somente aqueles que estão na lista, mas qualquer talento, qualquer coisa que você saiba fazer bem e você coloca isso como um serviço para o Senhor, ele vai se tornar algo espiritual. Por quê? Porque Deus vai usar aquilo para poder alcançar pessoas. Tá? Então não se limite apenas àqueles que têm os dons descritos aqui nessas listas da Bíblia. Qualquer obra, qualquer talento, tá? Que você e eu pudermos colocar à disposição de Deus, e isso vai ser um algo espiritual, para um alcance espiritual. Hoje, por exemplo, nós vamos ter lá do templo a nossa live do culto que nós vamos transmitir. Quando os irmãos veio ali dirigindo, né, aquela parte, cantando, aí a minha filha ali dirigindo o cântico, a Paula ali ajudando o instrumento, não só nós três que estamos ali, né? Tem mais pessoas que estão ali envolvidas ali, né? Para os irmãos lembrar na nossa igreja, domingo passado, por exemplo, estava o irmão Heber ali à disposição para os irmãos que chegassem ali poder atender, como presidente do corpo diaconal. Estava lá o Camis me ajudando no som, estava lá, né, a noiva do Apolo também, Daniele, nos ajudando lá no celular, controlando para a gente. Então são pessoas que no momento vão colocar ali, assim como outros mais na nossa igreja lá, quando a gente está com tudo funcionando, o pessoal do Ministério Infantil, o pessoal que limpa, que está na recepção, que
fornece o cafezinho, enfim, todo mundo que ajuda na ornamentação, enfim, a lista é grande, eu não tenho aqui como, né, falar tudo agora, senão eu vou ficar um tempo falando de dons aqui, talentos, mas tudo aquilo que nós colocamos e dizemos assim, Senhor, eu quero servir ao Senhor com isso. E aí você está lá no seu trabalho, mas quando você trabalha, o que você está fazendo lá e a forma como você trabalha, você diz, Senhor, que eu possa, aqui no meu trabalho, com o trabalho que eu desenvolvo aqui, que eu possa agir de tal maneira que as pessoas possam ver o Senhor Jesus na minha vida. Olha só, é um crente falando e colocando o seu trabalho à disposição, né, do Senhor. Ah, pastor, mas aí é o meu trabalho. Se você servir ao Senhor com o seu trabalho, ele poderá sim ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas. Tá? Então depende muito de como nós fazemos as coisas. Na primeira carta de Coríntios, então, aqui capítulo 12, tá? Aqui fala sobre essa diversidade, e aí eu vou fazer menção novamente do encerramento desse capítulo, quando o apóstolo diz aqui sobre a dedicação. O que é dedicação, meus irmãos? É nós pagarmos um preço. Por exemplo, os irmãos estão aqui estudando a Bíblia junto comigo, né? Para mim poder ensinar essa lição para os irmãos, eu já tive que antes estar aqui me preparando o celular aqui para poder transmitir para os irmãos, preparando o estudo, já botando meu material. Então, quer dizer, de alguma maneira eu renunciei a alguma coisa, eu podia estar fazendo outra coisa, de repente até dormindo e chegar aqui só na hora. Não, eu tenho que me preparar antes. E assim outras coisas mais que nós fazemos para Deus. Tudo tem um preço. E às vezes o preço que a gente paga não é só o preço do tempo. Às vezes a gente paga o preço, por exemplo, num ambiente de trabalho quando você é conhecido como crente, e pessoas podem gostar de você por isso, pessoas podem não gostar de você por isso. Mas você vai continuar exercitando o seu ministério da mesma forma, você vai continuar vivendo para Jesus da mesma forma. Isso pode ser um preço. Às vezes nós falamos da perseguição que muitos países oferecem aos cristãos e tem crentes que não podem se reunir. A gente está até experimentando um pouquinho disso hoje, meus irmãos. Tem muito crente que não tem o privilégio que nós temos, como nós temos no nosso país, de quando, né, tiver tudo em dia, tudo certinho, a gente poder ir de novo para o templo, para o nosso local lá e estar aquela multidão cultuando, cantando, adorando a Deus. Tem muitos países que isso aí já é comum, já estão acostumados a viver nas cavernas, tá? Então, assim, são dias difíceis e que requer pagamento de um preço, mas também às vezes eu e você no nosso dia a dia temos que pagar outros preços, da dedicação, os irmãos que servem em algum dom, em algum talento, ministério infantil, louvor, como eu disse, nas uniões missionárias da nossa igreja, em tudo a gente tem que se dedicar. Então 1 Coríntios 12 fala de dedicação. Tá? Eu e você temos que nos dedicar para fazer o melhor possível aquilo que nós colocamos como serviço do Senhor. Na verdade, a gente tem que se dedicar para tudo, é claro. Tá? Mas ainda mais quando a gente entende só isso aqui, eu estou servindo ao Senhor, estou servindo ao meu Deus com esse dom, com esse talento, com esse ministério. Então se dedique ainda mais, sabe por quê? Porque a partir dali você está lidando com vidas. Você está lidando com a possibilidade de pessoas se entregarem a sua vida a Jesus, se converterem, irem para o céu a partir do momento que você ensina a elas a palavra ou vive o evangelho para elas. Tá? Então isso é importante nós lembrarmos. Nesse ponto aqui da lição, há um comentário que o autor faz, que é uma frase que vai se repetir aqui nessa lição em outra ocasião. Ele diz assim, o que mede a ação do ministério não é a grandeza que ele tem, mas o coração do ministro. Olha só, não é a grandeza do ministério. Pastor, meus irmãos, não é título. Agora eu sou pastor, então eu tenho um título, eu sou maior do que os irmãos, né? Então eu sou melhor, eu sou diferente, as pessoas têm que me servir. Não é isso. Pastor é serviço. Eu estou para servir como pastor. Tá? E uma coisa interessante que nós temos que levar em consideração, meus irmãos, é que Deus não precisaria de ninguém para fazer nada. Nós estamos falando do Senhor do Universo. Só que Ele nos permite a alegria de poder servirmos a Ele, de fazer parte dessa obra de redenção, de fazer parte dessa obra de salvação. É uma alegria para mim quando eu posso fazer parte com o meu ministério, com o meu dom, né, que é o do ministério pastoral, fazer parte dessa obra de salvação. É um privilégio para mim. Não é um fardo, um encargo, né? Não é algo, não é um título que me faz sobressair das pessoas. Não, eu sou alguém como você. Né, com um chamado que Deus me deu, que é de ministério pastoral, assim como você deve ter o seu ministério também. Mas lembra, tá, que o ministério que eu e você temos não é título, não adianta ser presidente disso, diretor daquilo, isso não é título, meus irmãos, não é título. Ponha isso na sua mente, tá?
Então, maior do que tudo isso daí é o nosso coração sincero para servir ao Senhor e a nossa dependência de Deus. E com dedicação, é claro. De verdade, Deus não precisa de nós para fazer absolutamente nada, mas por amor, por misericórdia, por graça, Ele se alegra em nos envolver na sua obra. Tá? Então não existe nem maior e nem menor, né, do que ninguém. Tá? Não pense que pelo título que você tem, por você ser líder em algum ministério, que você é maior do que o seu irmão, né, porque ele está no ministério visto pelos outros assim como um ministério mais inferior. Isso é visão humana. E a gente sabe que Deus não nos vê como nós nos vemos. Lembra disso? Isso é bíblico. Né? Deus vê o nosso coração, vê a forma como nós servimos. Então, tanto eu como pastor, Deus vê o meu coração, como Ele vê aquelas pessoas que estão nos outros ministérios da igreja, como eu disse, começando o meu sermão lá na recepção, na porta da igreja, lá do templo, e aí o Senhor vê o coração dele também, da mesma forma que vê o meu, e a nossa submissão e a nossa dedicação. Eu chamado para ser pastor, outros para estarem lá na recepção, outros para estarem no louvor, outros para estarem no ministério infantil, outros para estarem no diaconato e por aí vai, né? no ensino da palavra, como professores. Deus vai ver o nosso coração e a nossa submissão e dedicação a Ele. E isso é o mais fantástico de tudo, né? Que Deus nos vê de forma igualitária e é claro que vai se sobressair é o nosso coração. Aí sim há a diferença, nos frutos que nós produzimos, tá? Não nos dons. Tem muita gente que usa nas igrejas os dons para fazer diferença. E tem pastor, tem líder, tem presidente de corpo diaconal, enfim, tem pessoas que quando assumem uma função de liderança, ela gosta disso. Isso infla o ego dela. Isso é um pensamento equivocado. Na verdade, nós estamos ali para servir, tá? E não para ser servido. Tá bom? Então lembra-se disso, tá? De fazer com dedicação e lembrar que Deus vê o nosso coração. Não existe estrelismo. Quando você vai lá cantar na frente, não importa sempre que Jesus cresça. Quando eu vou pregar, importa que a palavra do Senhor apareça. Quando você vai presidir algum ministério, ao liderar algum ministério, importa que a mensagem do Senhor seja transmitida, que a pessoa de Jesus se sobressaia. Mas a gente tem visto aí, me permita uma palavra minha pessoal aqui a respeito disso, tem muitas igrejas que o que aparece é o nome da igreja e não de Jesus. Tem muitos líderes e pastores que o que aparece é o nome dele e não de Jesus, é ele quem cresce, o de Jesus fica ali no cantinho para ser usado, né, quando ele precisar. Não é assim. Importa é que o nome de Jesus, a obra de Jesus cresça e a gente seja apenas servos e possamos servir com alegria. Folha mais a sua Bíblia um pouquinho, né, para nós ir adiantando aqui a nossa caminhada e vai para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Eu não falei aqui de Coríntios, tá? A primeira carta de Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo, tá? E aí vamos para Gálatas agora, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos ali da Galácia. Um outro detalhe, por que Paulo ia escrevendo essas cartas assim, meus irmãos? Porque um ministério interessante que o apóstolo Paulo desenvolvia, e essa foi a marca, né, irmã Mônica aqui também, né, entrando, Deus abençoe lá com o Davidson, né? Deus abençoe vocês. Uma marca do ministério do apóstolo Paulo é que ele ia pregando nas cidades e ele ia plantando igrejas, ali pela Ásia Menor, pela região da Grécia, até partes da Europa, tá? e do Oriente Médio, ali nos arredores de Israel. Paulo ia como missionário, chegando nas cidades, pregando e plantando igreja, elegendo lideranças, deixando líderes ali, e aí depois, para ele poder a pastorear essas igrejas, ele ia colocando esses líderes, pastores ali como Timóteo, por exemplo, Tito, que eram líderes na igreja. A gente tem Áquila e Priscila também, né? Outros líderes que a gente vai vendo aí na Bíblia. Barnabé também foi líder, Silas e por aí vai, né? Tem uma infinidade de líderes que trabalharam junto com Paulo e outros que Paulo ia deixando nas igrejas para ajudá-lo, para dar a ele apoio nas igrejas. E aí ele ia escrevendo suas cartas justamente para ajudar essas igrejas, para orientar, para ensinar essas igrejas. Por isso que eu estou citando aqui as cartas que ele vai escrevendo às igrejas, tá? Então lembra disso. Então aqui Gálatas, tá no capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, tá? A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, isso é, aos cristãos ali da Galácia, foi escrita por volta do ano 58 depois de Cristo, tá? E aqui, nesse texto aqui,
o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade em Cristo. O ministério, segundo o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 5, tem a ver com a liberdade que Cristo nos deu. Olha que coisa interessante. Tá? Fomos libertos das obras da carne e fomos envolvidos com o fruto do Espírito. Aí um destaque que nós temos aqui, principalmente no versículo 22, aí de Gálatas 5, é um texto que é conhecido, que fala aqui, ó, mas o fruto do Espírito é. Aí no versículo tanto 22 quanto 23, tem uma lista de frutos espirituais: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo está falando o que aqui? Que uma vida no Espírito, meus irmãos, ela é primariamente uma vida que produz frutos. Assim como ele usa aqui uma figura, uma ilustração, tá? Uma figura de linguagem para dizer o seguinte: se você planta um pé de limão, o que aquele pé de limão tem que dar? Manga? Não, ele vai dar limão. Se você planta assim um pé de laranja, o que ele tem que dar? Abacate? Não, ele tem que dar laranja. Então, assim, a finalidade, né, daquela árvore que você plantou depende da árvore que você plantou. Nós fomos, né, a Bíblia diz que nós somos galhos que estamos enxertados, agarrados ao tronco que é Jesus. É aquela parábola que Jesus fala a respeito dele, né, comparando conosco, com as pessoas que se convertem, que entregam suas vidas a Ele, como Ele sendo a videira e nós sendo os ramos, os galhos dessa videira. Então estamos presos ali. Então temos um propósito, um objetivo. E o nosso objetivo principal, meus irmãos, é a produção dos frutos do Espírito. E aí uma coisa interessante que se sobressai aqui é que tem muitas pessoas nas igrejas que elas tentam fazer distinção daquele crente que é melhor ou pior pelos dons. Eu tenho esse dom porque eu falo dessa forma, né? Ou eu falo em línguas, eu oro, ou eu curo, ou eu sou pastor, ou eu sou, né, o que ensino, o dom da ciência, enfim. Pega as listas de dons aí. Então tem muita gente que usa essas listas para fazer distinção. A minha igreja é melhor, ou eu sou melhor do que você, ou eu se sobressaio, para, né, distinguir esse classes de crentes, como se tivéssemos assim, né, classe, né, dos plebeus, aí da nobreza, né, e por aí vai, né? As classes, não é assim, meus irmãos. Deus não nos olha dessa forma. Então muita gente usa nas igrejas, e até igrejas mesmo acabam se envolvendo nisso, né, levando a questão dos dons para fazer classes de crente, que uns são melhores do que os outros. Não é esse o propósito. Já falei que o propósito do ministério é serviço, é se colocar humildemente e se dedicar para servir. Agora, nesse texto aqui, quando fala dos frutos, os frutos é para todo crente produzir. Se eu e você somos cristãos, então todo cristão ele tem que produzir fruto do Espírito. Por quê? Porque se o Espírito Santo está em nós, como eu disse, né, de uma árvore, o propósito que você plantou, limão, né, você plantou ali um pé de limão para produzir limão. Então, se nós somos pessoas espirituais, é para produzir o quê? Os frutos do Espírito. E aí, quais são esses frutos do Espírito que todos nós temos que nos esforçar para praticar? Está escrito aqui: o amor, a alegria, a paciência, a paz, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muitas vezes as pessoas não enfatizam isso. E eu gosto mais de enfatizar os frutos do que os dons. Os dons Deus vai nos dando, Ele vai nos capacitando, porque Ele é quem chama e Ele é quem capacita. Agora os frutos, eu e você temos que praticar independente de qualquer dom que nós tenhamos, independente de qualquer ministério, porque o fruto significa que se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, temos que produzir isso. Então o apóstolo Paulo aqui mais uma vez enfatiza para os Gálatas a questão da vida em Espírito. O Espírito Santo ele produz frutos na minha e na sua vida. E a gente tem que sempre fazer uma avaliação, tá? Acima dos dons, será que eu estou produzindo isso que está aqui? Ó? Amor, a alegria, não a alegria do mundo, não o amor que o mundo ensina, a paz, que é aquela paz que Jesus disse que só Ele pode dar, paciência, né? Algumas traduções dizem longanimidade, quer dizer, no relacionamento, ter paciência uns com os outros. Ninguém é perfeito, então precisa de paciência. A amabilidade, né? Que é você ser uma pessoa amável, bondade, que demonstre, né, demonstre atitudes de bondade, fidelidade, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de pessoas infiéis, não há mais fidelidade entre os amigos, nas famílias, e a gente tem que demonstrar fidelidade, né? É possível isso ainda hoje. Alguém diz assim, não existe mais ninguém fiel. Existe sim, claro que existe. Uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, será uma pessoa fiel. Mansidão,
né? A gente ter o autocontrole, né? E a gente ser uma pessoa mansa, num mundo em que as pessoas às vezes sempre espalham a guerra, a discórdia, o debate, que a gente seja pessoa conciliadora, que, né? É claro que a gente não vai agradar todo mundo, tá, irmãos? Não existe isso, nem Jesus conseguiu fazer isso, tá? Mas a gente tem que ser pessoas mansas, que promovem a paz. Domínio próprio, tem gente que se diz convertido, mas não consegue se dominar. E a Bíblia diz que o nosso espírito ele tem que estar sob o nosso comando. Tá? Então a gente tem que se dominar. Tem que ter o domínio próprio. Eu não posso dizer assim, eu nasci assim, aquela tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E isso não existe para o crente. O crente ele também tem que ter o autocontrole sobre as suas atitudes. Então, por isso Paulo fala, o ministério tem que ser regado com uma vida no Espírito e a produção dos frutos do Espírito é essencial para nós podermos servir ao Senhor. Folhando mais um pouquinho a nossa Bíblia, nós vamos aí para a carta que Paulo escreve aos Efésios. Ele escreve essa carta por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, aqui do versículo 10 até o versículo 20, aqui ele também usa uma outra ilustração, né, que você já deve ter ouvido algum sermão pregado com esse texto aqui. Ele fala da armadura de Deus, daquilo que nos protege e ao mesmo tempo nos capacita para a batalha. E ele diz aqui que nós temos que nos revestir dessa armadura. Paulo escreve essa carta provavelmente quando ele já estava preso na cidade de Roma. As próximas cartas que a gente vai falar aqui, né, já nessa parte final da nossa lição, que é Efésios, Filipenses e Colossenses, Paulo escreve já quando ele estava preso. E aí então ele fala para nós, né, que nós estamos de alguma maneira, né, devemos estar de alguma maneira protegidos, guardados, revestidos da armadura de Deus. E aí ele fala dessa armadura, tá, aqui nesse texto. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E ele usa aquela figura de uma armadura, quem sabe uma armadura provavelmente romana, de um soldado romano, só que ele usa isso como uma ilustração. Ele diz assim, olha, assim mantendo-se firme, então no ministério, se a gente não tiver firmeza, a gente desanima, né? Porque muitas vezes temos que servir sem recurso, sem o obrigado, sem reconhecimento, como nós aprendemos na lição passada, e ele fala aqui dessa armadura, cingindo-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra que eu falei aí que a espada do Espírito é a palavra? Tá vendo? Orem no Espírito em todas as ocasiões, tá? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Então é isso, meus irmãos, não tem como a gente vencer no nosso trabalho, no nosso ministério, se nós não tivermos revestido dessa armadura espiritual. Por isso é tão importante buscarmos a Deus. Como eu disse há alguns minutos atrás, todo dom e talento sem Deus, ele vai ser só um dom e talento. Eu só vou cantar bem, eu só vou pregar bem, ou ter uma boa oratória, eu só vou, né, presidir ou aparecer como presidente de forma boa, mas se eu não tiver o controle de Deus sobre a minha vida, se eu não buscar o Senhor, não tiver uma leitura da Bíblia diária, uma prática da Bíblia, a gente fala muito de leitura, porque para a gente praticar, a gente tem que entender o que a Bíblia nos mostra, né? Então a gente tem que ter uma boa prática da Bíblia, né? uma boa vida de oração, se dedicar na oração. Para quê? Para que você possa estar revestido. E aí tem outros pontos aqui, como diz esse texto aqui, dá um sermão. Não tem como eu falar sobre cada um desses pontos aqui, porque o tempo é curto. Mas ele fala aqui justamente sobre pontos que são pontos da nossa fé, em que nós cremos, em que nós acreditamos e que nos protegem, tá? Que nos fazem, de alguma maneira, estarmos preparados para servir ao Senhor com dedicação. Em resumo, nesse texto, ele está falando que para nós sermos dedicados ao Senhor e resistirmos às obras do nosso inimigo, do diabo, às obras da carne, a gente tem que estar orientado e tem que estar vivendo os seguintes princípios que ele fala aqui: verdade, justiça, paz, fé, certeza de salvação, tá? São coisas que estão aqui, né? Palavra, né? A Bíblia, né? Que é a espada do Espírito. Então são coisas que estão aqui que nós não podemos viver sem, se quisermos servir ao Senhor, né? Isso faz parte, né? Como eu disse no início, do preço. Esse é o título da nossa lição, Preço do Ministério.
A última parte da nossa revista, então, aqui, fala sobre o ministério segundo Filipenses e Colossenses. Então, vai mais adiante um pouquinho, Filipenses capítulo 4, tá? O último capítulo aí de Filipenses, tem um versículo aí muito conhecido, né, nesse texto aí, que é o versículo de número 13, né, porque Paulo fala aí do contentamento, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o que Paulo diz aí, e a carta de Colossenses capítulo 4 também, do verso 1 e 12, essas duas cartas são trabalhadas juntas. Essas duas cartas aí, o apóstolo Paulo escreve elas, como eu disse, em prisão, ele estava preso, por isso ele fala sobre o contentamento. Ele diz o seguinte, ele estava na prisão e olha só, servindo ao Senhor na prisão, mas nem por isso deixou de servir, escrever, ter a alegria do Senhor, sentir a paz de Deus. E ele fala aqui em Filipenses capítulo 4 sobre o contentamento, quanto foi importante para ele ter passado por dias bons e de fartura, né, em que a mesa estava cheia, mas na prisão ele estava passando por dias em que ele tinha escassez. Mas ele diz assim, olha, eu sei passar tanto por momentos de fartura, de bonança, de coisas cheias, né, de geladeira cheia, né, naquela época não tinha geladeira, então de mesa cheia, como também sei passar momentos de escassez. Aí ele diz assim, eu posso enfrentar tudo, eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, tá? Então, talvez essa seja o melhor entendimento dessa expressão. Se no Senhor eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar, eu posso encarar todas as coisas, porque Ele me fortalece. É verdade. No ministério, tá, eu e você poderemos enfrentar todas as coisas, porque Ele vai nos fortalecer. Às vezes as nossas expectativas elas são diferentes, meus irmãos. Muita gente mede crescimento por número. Tem muita gente, principalmente no ministério pastoral, fala, né, tem às vezes pastores que vão conversar, a primeira coisa que eles fazem a iniciar sua conversa é assim, quantos membros você tem na sua igreja? Porque para muitos, ele não pensa, é claro que qualidade e quantidade tem que andar juntos, tá? Eu não sou contra a igreja cheia, não, pelo contrário. Gostaria cada vez mais que as igrejas estivessem cheias, mas cheias de pessoas também cheias de Deus, não cheias de pessoas vazias de Deus, tá? Então a gente tem que trabalhar quantidade e qualidade sempre juntos, e isso é um desafio para nós nesse tempo. Mas tem muita gente que já chega e pergunta, quantos membros tem na sua igreja? Aí dependendo do número, aquilo ali já é medida de sucesso para muita gente. E não é assim que funciona. Muitas vezes o resultado que você vai ter lá no exercício do seu ministério, eu não falo só de pastor, tá? Mas qualquer ministério, tá? Eu me lembro, por exemplo, de pessoas que me ensinaram a lição quando eu era criança. Essas pessoas nem pastores foram. Essas pessoas eram pessoas simples, que estavam lá dando uma lição, ensinando uma música, e aquilo ficou gravado e me conduziu a Jesus. Então você tem que ter isso em mente, uma lição que você ensinar, professores aí, principalmente das crianças, quando você ensina uma lição hoje, tem dia que você está cansado, exausto, desanimado, e fala assim, não quero continuar isso. Mas quando essa criança que hoje tem 5, 6, 7, 8 anos, tiver com 18, 19 e ela continuar no caminho do Senhor, ela vai lembrar dessa lição. E olha só, sabe qual é a medida de sucesso de Jesus? É uma multidão, né, que faz a festa no céu. O que a palavra do Senhor nos diz? Quando uma pessoa, uma vida que você ganha para Jesus, alguém que se converte, a Bíblia diz que é como se você ganhasse o quê? Mais do que o mundo todo. Há uma festa, uma alegria no céu, porque uma vida vale mais do que o mundo todo sem Jesus. Então a medida de sucesso não é a mesma. Paulo estava na prisão. O que alguém poderia dizer de Paulo na prisão? Né? De um pastor preso? Muita gente ia criticar, como certamente criticaram Paulo ali. Mas ele sabia, ele tinha confiança de que ele estava fazendo a coisa certa, estava servindo com dedicação, mesmo estando preso. Então ele estava ensinando as pessoas a não desistir. Tá? Então não desista. Que Deus te abençoe. Nessa lição a gente destacou aqui alguns pontos principais para a gente encerrar, que o nosso horário já está vencendo. Primeiro, nosso ministério o nosso ministério é espiritual, não importa a capacitação, como eu disse, nosso ministério é espiritual, creia nisso, mas para isso busque as coisas espirituais, tá? Para que o seu talento seja algo espiritual. O ministério só existe para ser exercido no corpo de Cristo e pelo corpo de Cristo, isso é aí a tarefa da igreja, a função da igreja, isso é importante, não nos esqueçamos disso, tá? O Senhor nos dá os dons e talentos da forma como Ele quer, né? Não da forma como nós escolhemos. Ninguém vai escolher as coisas,
Deus me chamou para ser pastor e eu já disse até na igreja, contando meu testemunho a respeito do ministério, que se eu tivesse que na minha adolescência, na minha juventude escolher, talvez eu não tivesse escolhido ser pastor, até por conta da minha timidez, né? Eu teria escolhido outra coisa, não pastorei, mas Deus me chamou e eu entendi e aceitei o chamado, encarei o desafio e aqui estou hoje, né? Eu e minha esposa já há 25 anos de ministério pastoral. Mas não somos nós que escolhemos, Deus é quem vai escolhendo o que eu e você vai fazer para servir a Ele. Sempre para o crescimento de quem? Nosso, pessoal? Não, para o crescimento do povo, da igreja, para a edificação, né, do corpo de Cristo, tá? Para servir ao Senhor. Sempre viveremos a luta da carne contra o Espírito, é verdade. Você não pensa que pastor, por exemplo, não gosta, né, que as pessoas enchem o ego dele, elogia e fala, você é o pastorzão, você é o melhor de todos, e aí isso vai inflando o ego do pastor, né? A gente tem que lutar contra isso, eu tenho que lutar contra isso. Né? Por quê? Porque chega uma hora que as pessoas vão fazendo isso com a gente e a gente começa a achar que a gente não precisa nem mais de Deus. Poxa, eu sou tão bom que eu não preciso nem mais de Deus. A gente lembra do rei Davi. Não é? Uma hora eu vou falar sobre isso, já falei lá na igreja. O que aconteceu com o rei Davi? Num determinado momento ele achou que ele era tão bom como rei que ele começou a achar isso e aí começou a fazer bobagem na vida. Foi aí que ele deu uma queda violenta na sua vida. E tem muito pastor, muito líder, muito ministro na igreja que acontece a mesma coisa. Que quando começa a achar que ele é bom, que ele é melhor do que os outros, ele está um passo da queda. Sabe por quê, irmãos? Deus não gosta de orgulho. Deus gosta de humildade. Deus não tolera alguém arrogante, orgulhoso, que se acha dono de si mesmo. Mas o coração de Deus se abre diante de pessoas humildes. Diante de pessoas que se entendem como incapacitadas e pedem a Deus que as ajude, busca o Senhor sempre. Esse é o nosso Deus. Por último, andar em espírito nos leva a estar revestido contra muito esse lado do diabo. É verdade, tem muito crente que cai à toa, sabe por quê? Porque é um crente fraco. É um crente que não busca o Senhor, que não anda na presença de Deus. Qualquer coisinha faz ele cair. Então, faça uma avaliação, tá, na sua vida. Um dos frutos do Espírito é que eu e você temos que nos dominar. Tá? Então a gente tem que entender isso claramente. Tá? E tem muito crente aqui e ali que vive caindo, por quê? Porque não amadureceu ainda como crente. Tá? Eu falo isso como crítica não, tá, meus irmãos? Eu falo isso como despertamento. Tá? Eu e você precisamos de Deus. Eu e você precisamos de Deus diariamente, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum com o nosso trabalho. Amém? Que Deus te abençoe, espero ter contribuído um pouquinho para a sua maturidade cristã, para que você que está nos ouvindo, quer seja os irmãos membros da nossa igreja ou você que nos acompanhou de longe, eu espero ter dado uma contribuição bíblica, tá? Para que você possa ter crescido um pouquinho e lembre sempre de fazer como os bereanos, olhe o que a Bíblia diz, tá? Observe todas as coisas e retenha sempre aquilo que for bom. A Bíblia nos fala sobre isso e eu quero até deixar um apelo aqui para todo mundo. Esse tempo de redes sociais tem sido um tempo que a gente tem a oportunidade de ouvir tudo, né? Aí tem tido a oportunidade de ouvir tudo e muitas coisas. Lembra do conselho de Paulo aos Coríntios, quando ele diz para você olhar todas as coisas, mas reter o que é bom. Toma cuidado com o que você anda ouvindo por aí, na televisão, na rádio, nas redes sociais principalmente, que hoje muitas pessoas hoje estão muito ligadas às redes sociais. Faça um bom uso das redes sociais. O Heber está falando aqui que a família deixa eu ver aqui, Deus abençoe você e sua família, minha querida afilhada, né? Está falando da afilhada dele aqui, né? Deus abençoe vocês. Mas como eu estava dizendo, a gente ouve muita coisa. Toma cuidado em reter o que é bom, tá? Eu sempre tenho dito isso lá na nossa igreja e não tenho medo de falar. Não é porque chega falando, Deus me mandou falar, ou não é porque alguém abre uma porta de igreja e a gente já deve acreditar em tudo que se fala. A gente já tem visto, meus irmãos, pessoas fazerem coisas absurdas em nome de Deus e da igreja. Só que eles só fazem isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem conhecimento e que segue. Olha, alguém disse, um pastor que eu respeito muito, não vou citar o nome dele aqui, né, porque não pedi autorização para citar, mas eu respeito muito ele, eu acho muito importante as pregações dele, mas ele disse que nós estamos vivendo uma das gerações mais fracas de crentes. Eu acho que é verdade, sabe por quê? Não é para desanimar isso não, isso pelo contrário, para se tornar um desafio para nós buscarmos ainda mais o Senhor.
É porque o pessoal acredita em tudo que vê. Chegou aí falando que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, que abriu porta de igreja e a pessoa já vai acreditando, não quer saber se está de acordo com a Bíblia ou não, tá? As pessoas acreditam, então toma muito cuidado, não acredita em tudo que você vê, acredita assim na palavra, tá? A gente sabe que na Bíblia tem pessoas que podem usar a Bíblia para o bem e para o mal, sabia disso? O diabo não usou a Bíblia contra Jesus? Usou. Mas como Jesus tinha um bom conhecimento da palavra, era um crente, digamos assim, maduro, ele respondeu biblicamente e respondeu de forma correta. Que Deus te abençoe. A gente vai agradecer a Deus pelo nosso estudo. Como eu disse, espero ter contribuído com você para esse momento. E antes da gente orar, deixa eu dar aqui alguns avisos rapidinho para você, tá? Vencendo e já vencemos o nosso horário, mas só agora alguns avisos para você acompanhar junto conosco aí a nossa rotina na nossa igreja nesse tempo, tá? Primeiro, hoje nós teremos a nossa celebração de Páscoa, hoje é um dia especial, vamos ter o culto, vamos celebrar a ceia do Senhor, então eu fiz aquela orientação, tá? Para todo mundo que vai participar da ceia, a gente sempre lembra, você estando em comunhão com Deus, a ceia não é uma coisa qualquer, embora seja um memorial, mas é importante a gente estar em comunhão com o Senhor, com a nossa igreja. Tá? Então prepara ali o seu pão, prepara ali um pouquinho de suco de uva, deixa ele preparado, que no momento que a gente estiver ali, nós vamos administrar a ceia. Eu vou estar liderando esse momento como pastor na nossa igreja, numa igreja batista, nós cremos assim. Quem lidera, quem administra a ceia é o pastor. Tá? Então nós faremos isso, embora não de forma presencial, mas faremos isso, né, você acompanhando aí na sua casa. Então deixa preparadinho ali o pão e o vinho, e eu sempre lembro que isso é um memorial, tá, meus irmãos? Nós não estamos fazendo isso porque isso é sacramento, não. Nós não estamos fazendo isso porque se ficar sem celebrar a ceia do Senhor, a gente vai ficar sem uma bênção de Deus, não é isso, tá? Mas esse é o momento de comunhão, e nós estamos em comunhão com Deus e uns com os outros, porque nós estamos juntos, ó, não estamos em comunhão aqui, conversando, batendo esse papo, tá? Então, embora seja um memorial, o pão vai continuar sendo o pão mesmo, o vinho vai continuar sendo o vinho mesmo, não há nenhuma mística, então não precisa discutir por isso, ficar preocupado com isso, tá? Na hora que eu orar ali pelo pão e pelo vinho, vão continuar sendo a mesma coisa, mas nós estaremos juntos, lembrando do sacrifício de Cristo e o quanto isso é importante para nós. E aonde nós estivermos, quer você esteja perto comigo, aqui, quer você seja membro da nossa igreja ou de outra igreja, estando em outra localidade, pode participar conosco se você assim achar que deve participar, porque a Bíblia diz que cada um tem que examinar a si mesmo, né? Então não é eu que vou determinar se você participa ou não, tá? Apenas te oriento e você que vai se examinar. Mas se prepare para celebrar então a ceia do Senhor como um memorial da graça salvadora de Jesus. Quero lembrar você da campanha da Bíblia, não se esqueça, tá? Hoje eu vou deixá-la na igreja, para que durante a semana, em algum momento que você passar por lá, ou hoje à noite, ou no domingo, enfim, vou deixar isso aqui lá para quem quiser pegar, mas eu já mandei pelo WhatsApp também, tá? Para você controlar a sua leitura da Bíblia, estamos lendo o profeta Isaías nesse período. Lembra dos nossos encontros semanais, sempre temos encontros diários, de terça até sexta e nos domingos de manhã e de noite. Tá? A nossa rotina continua a todo pique aí, então é só você reservar sempre de terça a sexta, aquele horário das 19, 19 e pouca. A gente sempre vai chegar com uma live ou vai chegar com uma meditação nesse horário para você poder estar sempre aí sintonizado com Deus e nós estarmos juntos como igreja. O Ministério Infantil também tem sempre aí produzido os materiais, né, para ajudar aí as crianças, papais, vovós, titios, ajudem aí para que as crianças participem, façam as atividades do Ministério Infantil. E um último pedido que eu quero fazer para você, entre os pedidos de oração, ore também pelo pastor Sócrates. Quem é o pastor Sócrates? Ele é diretor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira e ele já tem uma certa idade, está naquele grupo de risco e ele está internado já há mais de uma semana, creio eu, com Covid-19. E esteja orando pela vida dele, né, porque a gente sabe que principalmente quem está nesse ponto, né, da faixa etária de risco aí, quando pega, né, tem dificuldades, principalmente se já tiver outras doenças. Então ore pela vida dele. Os batistas estão orando pela vida dele, então nós como igreja vamos fazer isso também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração então para nós finalizarmos esse momento. Vamos orar. Baixe sua cabeça onde você estiver. Se estiver com sua família, dê as mãos aí e vamos fazer juntos aqui uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, queremos primeiro te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial que passamos juntos aqui nessa manhã de domingo, essa manhã de Páscoa, essa manhã especial, estudando a Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos deu um entendimento e que
ela tenha uma aplicação na vida de cada um, Pai. Eu quero que esse conhecimento se transforme em frutos do Espírito na vida dos nossos irmãos e daqueles que nos assistiram nessa manhã. Queremos também pedir ao Senhor que abençoe o nosso dia, abençoe cada lar, cada pessoa que está nos ouvindo e participando conosco desse momento, que o Senhor possa estar na vida de cada um deles, meu Pai, abençoando, suprindo as suas necessidades, cuidando, protegendo. E pedimos a Deus que o restante do dia seja um dia na presença do Senhor. Pedimos também pela vida do pastor Sócrates, nosso diretor executivo, meu Deus, que o Senhor possa cuidar dele, abençoando, ajudando ele a passar por esse momento, cuidando da sua família, Senhor. Sustenta-os nesse momento em nome de Jesus, meu Pai. Assim como eu peço que o Senhor sustente cada família, cada lar, aonde nós conseguimos chegar nesse momento. É a minha oração, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Nos vemos novamente, se assim Deus nos permitir, logo mais às 19 horas, na nossa transmissão ali do culto direto do templo ali da nossa igreja. Tá? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor.